Olá pessoal, eu sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em Belo Horizonte e venho com mais uma crônica do fim do mundo. A gente hoje, no dia 17 de abril de 2020, está gravando aí mais um vídeo para registrar esse momento histórico. É a maior crise sanitária da história da humanidade e aqui no Brasil agravada por uma crise econômica que já vinha se desenhando antes dessa pandemia se abater sobre o mundo, e também uma crise política que é agravada a cada dia pela falta de habilidade e falta de espírito público do nosso chefe do executivo, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Eu dei um espaço grande, né, entre a última gravação e essa, porque a gente estava vivendo aí a expectativa do desfecho da novela em torno da demissão do nosso ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro veio avançando aí no processo de desgaste do ministro desde a semana passada, né, começou a falar que ele poderia mudar, né, o médico, o Mandetta tinha dado uma declaração falando que o médico não abandona o paciente, que ele não pediria demissão. E na sequência, o Bolsonaro disse que o paciente pode trocar de médico. Depois, o Mandetta, no domingo, foi ao Fantástico, na Rede Globo, que é desafeta do Bolsonaro, para dar uma entrevista, deu uma entrevista de dentro do Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo de Goiás, está sob o comando do Ronaldo Caiado, que rompeu com o Bolsonaro recentemente, por causa das atitudes do Bolsonaro contra o isolamento, contra as orientações da OMS para enfrentamento da pandemia, e disse várias coisas que ofenderam o Bolsonaro, pelo que a gente pode entender posteriormente, e fez com que os curadores do Bolsonaro, que é a ala militar, dessem o aval para ele demitir o Mandetta. A gente está vivendo essa situação surreal em que o presidente da República precisa da chancela da ala militar para tomar atitudes em relação ao primeiro escalão do governo, em relação possivelmente a outros assuntos também que se relacionam aí ao enfrentamento dessa crise que a gente está vivendo. Então, durante a semana veio esse processo aí, essa novela, esse desgaste, e ontem teve o desfecho com a demissão do Mandetta e a nomeação do Nelson Teich, que é o novo ministro da Saúde, e que já teve aí as credenciais sendo publicadas nas redes sociais. O currículo dele é um currículo, ao nosso ver, nada nobre. Ele explora comercialmente o tratamento de câncer. É um empresário da área médica, além de ser um oncologista, é um empresário da área médica que explora comercialmente o tratamento de câncer. E já veio a público aí uma declaração dele, apareceu uma palestra, um curso que ele estava ministrando, em que ele declara que se houver um jovem, um velho, para você gastar dinheiro no tratamento, você tem que escolher o jovem, porque o velho não vai ter tanto tempo assim de vida, né? Então é melhor investir no jovem do que no velho. É uma declaração muito insensível. Teve uma filha de uma paciente dele também que publicou na rede social um relato de que ele, ao atender a mãe, as filhas que estavam acompanhando a mãe, que a mãe estava numa crise em que ela estava sentindo muita dor por causa do câncer, e esse senhor teria dito que ela ia morrer mesmo, tá? Foi completamente insensível e antiético ao nosso ver na atenção a essa paciente. Claro que é necessário verificar a veracidade desse relato. Então, as declarações aí do ministro ontem, durante a posse, foram de que ele está completamente alinhado ao Bolsonaro, de que o discurso agora é único, e isso nos causa
grande temor, porque se ele estiver alinhado ao Bolsonaro no que o Bolsonaro está pregando em relação ao isolamento, é o caminho do caos. A gente vai ter aí o nosso povo sendo entregue ao abate, né, à própria sorte aí, para se contaminar e ter as consequências terríveis que a gente está observando em outros países aí, né, os países da Europa, aqui na América do Sul, o Equador, né, tem sido exemplo aí da gestão mal feita da crise, o que ela pode resultar, e a gente espera que não seja isso, né? Hoje já teve uma declaração do Bolsonaro, meio que voltando atrás, né? Falando que a abertura do comércio não pode se dar de qualquer forma e tal. Então, pode ser um movimento do Bolsonaro para tentar se capitalizar politicamente nesse momento, com a dispensa do Mandetta, e ele assumir uma outra postura para realmente fazer com que as consequências positivas de uma adoção de uma atitude mais racional possam recair sobre ele, não sobre o substituto do Mandetta. Porque a crise do Mandetta com o Bolsonaro, do Bolsonaro com o Mandetta, foi basicamente uma crise de egos, né? O Bolsonaro não suportou, como não suporta de qualquer forma, qualquer pessoa que faça sombra sobre ele. Ele é uma pessoa que é ególatra, né? Porque ele tem essa face narcisista, né? Por incrível que pareça, né? Um narciso poder gostar do que é o Bolsonaro, né? É meio surreal, mas ele não consegue conviver com pessoas que, de qualquer forma, roubem o momento dele. Parece que ele tinha tanta descrença que ele poderia ser alçado ao posto de presidente da República do Brasil, que agora ele quer degustar cada segundo que ele tem no poder, satisfazendo o próprio ego, a própria, o próprio desejo pessoal dele por estar ali naquela posição, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente espera realmente que o Bolsonaro tenha alguma novidade em relação ao seu próprio comportamento aí, para que a gente não tenha uma situação de calamidade, né, no sentido mais profundo da palavra, instalado, né? Que a gente já tem a calamidade pública oficial aí, né, que o direito administrativo prevê, mas a calamidade instalada nas ruas a gente ainda não está vendo. Muito em fruto de um isolamento social que está sendo feito, né, de uma forma minimamente adequada. A gente tem aí em torno de 60%, né, que a gente ouve falar nas principais capitais. Aqui em BH talvez seja um pouco mais, e das pessoas em casa. Então isso está, pelo menos, retardando aí a explosão, né, da contaminação do coronavírus. Em algumas cidades, não, em Manaus, por exemplo, já tem uma situação de caos instalado, né, de um esgotamento aí da capacidade de atendimento por parte do Estado das pessoas que estão doentes, e também a questão funerária, né, que é a pior face dessa doença, que é a gente não conseguir enterrar os mortos. Gente, né, em alguns casos aí, aqui em Manaus, eu não sei se já está acontecendo isso, mas se não está acontecendo ainda, vai acontecer brevemente, que é as pessoas terem que ficar com os mortos em casa porque não tem o serviço funerário adequado para fazer o sepultamento das pessoas, né? E lá em Nova York, também, nos Estados Unidos, hoje, né, o panorama mundial e os Estados Unidos está liderando, né, o número de infectados e de mortes, rapidamente alcançou esse posto, e tem notícias aí de que em Nova York eles estão usando nas salas
dos ambulatórios aí, dos hospitais, como depósito de corpos, né? As pessoas não estão tendo como dar vazão aí para o serviço funerário para sepultar as pessoas, já tem vala comum aberta lá. E aqui no Brasil, a gente teve ontem a notícia aí de que o Exército divulgou um material, um comunicado, pedindo aos prefeitos que façam levantamento da quantidade de cemitérios, quantidade de covas, né, sepulturas que estejam disponíveis para que eles possam fazer, né, possivelmente uma gestão aí do que vai ser a mortandade decorrente desse coronavírus. É uma situação muito complicada, porque a gente está tentando, né, convencer as pessoas de que é necessário ficar em casa, que é necessário fazer o isolamento social, mas a gente não está tendo uma atuação do governo federal no sentido de colaborar com uma gestão dessa crise. Ao invés de investir para abrir mais leitos, para ajudar, né, os estados e municípios a conseguir enfrentar esse momento complicadíssimo que está se colocando aí frente aos gestores públicos, o governo federal só faz atrapalhar, né? Seja pelo discurso do Bolsonaro, né, no sentido contrário aí ao isolamento social, né, fazendo aparições públicas, né, frequentando padarias, farmácias, aí, se colocando contrário ao isolamento, porque ele acha que a economia precisa ser considerada nesse momento aí, para que a gente não tenha um baque muito grande sobre o PIB nacional, né, como se isso fosse possível, uma situação de total anormalidade que a gente está vivendo. Seja também aí pelo discurso do Paulo Guedes, um discurso que incrivelmente continua fiscalista, né? Ele precisa saber de onde que vai vir o dinheiro para poder liberar qualquer verba para enfrentar essa crise. E seja também pela falta de liberação de verbas, né? O governo federal não está liberando verbas para os estados e municípios e, além de tudo, quando consegue, ele está barrando a importação de insumos aí, de respiradores, né, de máscaras, que os estados estão tentando fazer, né, principalmente da China, né, que é o maior fornecedor nesse momento aí, dos insumos necessários para o combate à pandemia. Né, o governador do Maranhão, né, agora ontem, né, saiu uma notícia que foi amplamente divulgada, que ele teve que fazer uma operação de guerra para conseguir importar 107 respiradores e 200 mil máscaras da China. Né? Teve que desviar dos Estados Unidos, desviar da Europa, né? Fez uma escala na Etiópia e aqui no Brasil também teve que driblar o governo federal para que a Receita não confiscasse, né, esses produtos aí que estavam sendo importados, que tem sido prática comum. Parece que ele já tinha tentado outras 2 vezes e a Receita tinha confiscado os bens, né, confiscado os produtos, não deixando chegar ao destino final. É incrível, né, que isso esteja acontecendo. É uma política de morte. O governo parece que não vai se dar por satisfeito enquanto não houver pilhas de corpos nas ruas. E, né, o cálculo do Jair Bolsonaro, se for isso realmente, é uma coisa que vai precisar ser estudada aí pelos psicanalistas, né, psiquiatras, né, psicólogos, aí, os profissionais que estudam a mente humana no futuro, porque é algo realmente inexplicável ao nosso ver, né? Como que alguém acha que vai colher frutos políticos, né, fazendo isso que o Bolsonaro está fazendo. Parece que a intenção é agradar a classe mais rica, né, que acha que o pobre tem que ir para a rua para trabalhar, para produzir, para não deixar o lucro, né, do patrão cair. E, né, o Bolsonaro, ao que parece, está fazendo todo o possível para agradar essa classe da sociedade brasileira.
Agora é realmente algo impensável, né? Se for isso, realmente é uma coisa que a gente precisa refletir bastante para ver se isso cabe na mente de uma pessoa sã, né? Mas parece que não, né? Parece que realmente o Bolsonaro está se afastando cada vez mais de um padrão mínimo aí de comportamento aceitável, né? Não só para um líder, né? Uma pessoa que está na posição de comando de um país, mas também para uma pessoa normal, pessoa comum, né? Ter esse tipo de atitude é algo é, fora de propósito. Então a gente continua acompanhando, né, o desenrolar aí dessa crise. Agora vamos começar a acompanhar o desempenho do novo ministro da Saúde, ver o que ele vai fazer daqui para frente, né? Outra coisa também importante que aconteceu, foi votado, né, na quarta-feira, foi votada a medida provisória 905, que é uma mini reforma trabalhista, que aprofunda, né, a reforma trabalhista de 2017, mudando mais 86 artigos da CLT, colocando uma situação ainda mais precária para o trabalhador em relação aos seus direitos na relação com o empregador. E isso foi aprovado na Câmara e hoje, ao que tudo indica, na informação recente ainda, o presidente do Senado retirou de pauta. E a data limite para a votação é segunda-feira. Então, se não entrar na pauta na segunda, a medida provisória vai caducar e aí vai ser uma derrota para o Paulo Guedes, né, para essa turma aí, para os banqueiros que estão querendo lucrar em cima da relação de trabalho, criando, né, a carteira verde e amarela, né, que é a carteira de trabalho sem direitos para jovens, eles colocam, né, de 20 a 29 anos. A duração seria até 2022, mas a gente sabe como funciona isso, né? Uma vez que tirou direito, esse direito não volta nunca mais. Aí é uma situação realmente muito ruim para a classe trabalhadora, que não está podendo nem se manifestar minimamente, né? Nem né, a cúpula aí da representação sindical, né, está tendo como se movimentar. As sessões no Congresso têm sido virtuais, né? Não tem como nem a gente fazer corpo a corpo com deputados, senadores, né? Nem usando máscara, nem nada. Então, uma situação muito complicada para que haja esse tipo de votação e aprovação dessas medidas que retiram ainda mais direitos dos trabalhadores, que vem trazer aí uma situação ainda mais difícil para a classe trabalhadora, já tão né, aflita nesse momento aí de crise da pandemia, né, do coronavírus. Então, vou continuar acompanhando. Oportunamente a gente volta aqui para trazer mais notícias, né, fazer esse registro histórico aí sobre o que está acontecendo no país nesse momento muito difícil que a gente está atravessando. Então, vamos lá, vamos junto. A gente vai continuar aí em casa, né, fazendo o nosso isolamento aí até que haja uma solução que possa nos amparar, né, para que a gente possa sair de casa com segurança e voltar minimamente à normalidade. Valeu, pessoal. Então vamos aí, fique em casa também. Cuide da sua saúde, cuide da saúde dos seus. É muito importante a gente atravessar essa quadra aí sem ter grandes prejuízos, né, afetivos, emocionais. Porque o prejuízo material, acho que todo mundo vai ter algum, mas isso aí depois a gente recupera. Agora a vida não tem como voltar, né? Então a gente precisa se cuidar e continuar aí fazendo o que for necessário para não se contaminar e não sobrecarregar o sistema de saúde no atendimento às pessoas que necessitam. Valeu, tamo junto aí.